Imagine uma noite silenciosa, onde o destino de um homem se cruza com o sobrenatural. Jacó, um homem marcado pela luta, estava prestes a enfrentar um desafio que mudaria sua vida para sempre. Em um momento de solidão e dúvida, ele se encontra frente a frente com algo maior do que ele mesmo, Deus. Essa história não é apenas sobre um homem que lutou com Deus, é sobre todos nós que, em momentos de dificuldade e incerteza, enfrentamos batalhas que parecem insuperáveis. Jacó nos mostra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios e desamparados, há uma força divina disposta a nos transformar e a nos dar uma nova identidade. Se você já se sentiu perdido ou lutando contra desafios que parecem esmagadores, saiba que há esperança. A luta de Jacó é um poderoso lembrete de que a transformação e a bênção estão ao nosso alcance, mesmo quando parece que tudo está contra nós. Prepare-se para descobrir como o homem que lutou com Deus saiu vitorioso e encontrou a paz. Vamos começar a nossa jornada pela fascinante história de Jacó, um dos personagens mais importantes da Bíblia. Jacó, um dos gêmeos filhos de Isaque e Rebeca, teve um papel fundamental na formação do povo judeu. Ao lado de seu pai Isaque e seu avô Abraão, Jacó é considerado um dos 3 principais patriarcas, aqueles que receberam as promessas e bênçãos de Deus que moldariam o futuro de suas gerações. Imagine a cena. Rebeca, esposa de Isaque, estava grávida de gêmeos, uma gravidez que trouxe não apenas alegria, mas também uma certa inquietação. Antes mesmo do nascimento dos bebês, Rebeca sentia uma intensa agitação em seu ventre. Preocupada, ela buscou a orientação de Deus, que lhe revelou algo surpreendente. Em 2 nações há em teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Finalmente, o dia do nascimento chegou. Esaú, o irmão mais velho, nasceu primeiro, com uma aparência marcante. Ele era ruivo e peludo, características que lhe dariam seu nome. Mas logo em seguida, Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú, uma ação que prefigurava a intensa relação que os 2 irmãos teriam. Este gesto deu origem ao nome Jacó, que significa e aquele que agarra pelo calcanhar e suplantador. Desde cedo, as diferenças entre os irmãos ficaram evidentes. Esaú era um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era mais tranquilo e preferia ficar em casa. Isaque tinha uma preferência clara por Esaú, apreciando suas habilidades de caça e a comida saborosa que preparava. Rebeca, por outro lado, tinha um carinho especial por Jacó. Essa dinâmica familiar, com suas preferências e rivalidades, preparava o terreno para eventos que mudariam o curso da história. A bênção de Isaque e a promessa de Deus eram elementos centrais na vida dessa família, e Jacó, com sua astúcia e determinação, estava destinado a se tornar um pilar fundamental na narrativa bíblica. Fique conosco enquanto continuamos a explorar a história de Jacó, cheia de reviravoltas e momentos emocionantes, que nos ensinam sobre fé, perseverança e o cumprimento das promessas divinas. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão gêmeo Esaú, o que deu origem ao seu nome, que significa e ele agarra e suplantador. Vamos imaginar juntos esse momento tão significativo. Rebeca, após anos de espera e orações, finalmente estava em trabalho de parto. A casa estava cheia de expectativas e esperança, pois esses meninos, assim como qualquer nascimento, eram um presente precioso de Deus. Quando o primeiro bebê surgiu, ele era ruivo e peludo, algo incomum e que chamou muita atenção. Ele foi chamado de Esaú, que significa peludo ou encoberto de pelos. Mas a surpresa maior estava por vir. Ao nascer, o segundo bebê estava segurando firmemente o calcanhar de Esaú, como se não quisesse ficar para trás. Esse gesto incomum foi tão marcante que os pais decidiram nomeá-lo Jacó, que em hebraico pode ser traduzido como aquele que agarra pelo calcanhar e suplantador. Essa imagem de Jacó agarrando o calcanhar de Esaú não era apenas uma curiosidade do nascimento, mas também uma prefiguração do papel que ele desempenharia na história de sua família. Desde o começo, Jacó mostrou que estava destinado a ser alguém que não aceitaria facilmente a segunda posição, alguém que lutaria pelo que desejava, mesmo que isso significasse ultrapassar seu irmão. À medida que cresciam, essas características ficaram ainda mais evidentes. Esaú se tornou um caçador talentoso, um homem do campo, forte e corajoso. Ele era o preferido de Isaque, seu pai, que adorava a carne de caça que Esaú trazia. Jacó, por outro lado, era mais quieto e caseiro, preferindo passar o tempo ao lado de sua mãe,
Rebeca, aprendendo segredos do lar e da vida tranquila. Essas diferenças na personalidade e nas preferências dos irmãos preparavam o terreno para uma série de eventos que testariam suas forças e determinariam seus destinos. Jacó, com sua inteligência e perspicácia, estava sempre buscando maneiras de superar os desafios e conquistar seu lugar, enquanto Esaú, mais impulsivo, muitas vezes agia sem pensar nas consequências a longo prazo. A história de Jacó nos ensina sobre determinação e como as ações e escolhas que fazemos podem moldar nosso futuro. Ele não se contentava com a posição que lhe foi dada ao nascer e buscava sempre mais, mostrando que com coragem e estratégia é possível alcançar grandes feitos. Continue conosco enquanto exploramos mais sobre a vida de Jacó, uma jornada repleta de momentos emocionantes, decisões difíceis e a busca incessante pela bênção e promessa de Deus. O nascimento de Jacó está registrado em Gênesis 25, 21, 28, destacando um momento de profunda fé e paciência. Rebeca, esposa de Isaque, era estéril e esperou 20 anos para ter filhos. Isaque, conhecendo as promessas de Deus feitas a seu pai Abraão, orou fervorosamente ao Senhor pedindo filhos. Deus ouviu suas orações, e Rebeca finalmente ficou grávida. Durante a gravidez, Rebeca sentiu uma agitação constante em seu ventre, como se os bebês estivessem lutando. Preocupada, buscou a orientação de Deus, que lhe revelou: em 2 nações há em teu ventre, um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Essa profecia indicava que os filhos de Rebeca seriam fundadores de nações distintas e teriam destinos grandiosos e conflitantes. Quando chegou o momento do nascimento, Esaú nasceu primeiro, com uma aparência marcante, sendo ruivo e peludo. Logo depois, Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú, mostrando desde o início sua natureza determinada. Essa cena simbolizava a futura luta de Jacó pela primogenitura. O nascimento dos gêmeos foi um evento marcado pela intervenção divina e pela promessa de Deus, recompensando a longa espera de Rebeca e Isaque com o início de uma nova geração crucial para o cumprimento das promessas divinas feitas a Abraão. A história de Jacó desde o nascimento nos ensina sobre a fidelidade de Deus e a importância de confiar e perseverar, mesmo nas situações mais desafiadoras. Deus prometeu a Abraão que faria uma grande nação através de Isaque, e essa promessa foi renovada com o nascimento de Esaú e Jacó. Vamos voltar um pouco no tempo para entender a grandiosidade dessa promessa. Abraão, o patriarca do povo judeu, recebeu uma promessa divina de Deus: e eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa promessa não era apenas para Abraão, mas para sua descendência. Deus garantiu que através de seu filho Isaque, essa grande nação se formaria, uma nação que seria numerosa como as estrelas do céu e a areia da praia. Quando Isaque nasceu, a esperança e a fé de Abraão foram renovadas. Isaque era o filho da promessa, o herdeiro através do qual Deus cumpriria suas palavras. No entanto, a realização completa dessa promessa não seria imediata. Isaque precisaria ter seus próprios filhos para que a linhagem e a bênção de Deus continuassem a se expandir. Isaque e Rebeca enfrentaram sua própria jornada de fé. Assim como Sara, a mãe de Isaque, Rebeca também era estéril. Eles esperaram e oraram por 20 anos até que Deus, em sua misericórdia, respondeu e Rebeca concebeu gêmeos. Essa gravidez em si já era um sinal poderoso da fidelidade de Deus, mas havia mais por vir. O nascimento de Esaú e Jacó não foi apenas o nascimento de 2 meninos, foi a renovação da promessa de Deus. A agitação no ventre de Rebeca e a profecia que Deus lhe deu indicavam que esses 2 meninos seriam fundadores de nações, cada um com um papel crucial no plano divino. Em 2 nações há em teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Essas palavras ressoavam a promessa original feita a Abraão. Não era apenas sobre multiplicar descendentes, mas sobre o surgimento de nações inteiras a partir de sua linhagem. Com o nascimento de Esaú e Jacó, a promessa divina passava para a próxima geração, sinalizando que os planos de Deus estavam em pleno andamento. Esaú e Jacó, cada um com suas características e destinos, seriam instrumentos no cumprimento da grandiosa visão de Deus para o povo de Israel. Esaú, o primogênito, era um homem forte e destemido, destinado a se tornar o progenitor de uma nação poderosa. Jacó, com sua astúcia e determinação, estava destinado a ser o herdeiro da promessa divina, apesar de nascer segurando o calcanhar de seu irmão.
A partir de Jacó, que mais tarde seria renomeado Israel, surgiriam as 12 tribos de Israel, solidificando a grande nação prometida. Essa história nos lembra que as promessas de Deus são cumpridas no seu tempo perfeito, mesmo que o caminho pareça longo e cheio de desafios. O nascimento de Esaú e Jacó não foi apenas um evento familiar, mas um momento crucial na história da humanidade, onde a fidelidade e os planos de Deus se manifestaram de maneira extraordinária. Jacó comprou o direito de primogenitura de Esaú e enganou seu pai Isaque para receber a bênção patriarcal. Vamos nos aprofundar nessa parte fascinante da história de Jacó. Naquela época, o direito de primogenitura era de extrema importância. O filho primogênito não apenas herdava a maior parte dos bens da família, mas também assumia a liderança espiritual e social da casa. Esse direito trazia consigo a promessa de bênçãos abundantes e uma posição de grande honra. Esaú, como o primeiro a nascer, era naturalmente o herdeiro desse direito. Ele era um caçador habilidoso e passava muito tempo nos campos, enquanto Jacó preferia ficar em casa, cuidando das tarefas diárias e aprendendo com sua mãe. Um dia, Esaú voltou do campo exausto e faminto. Ele encontrou Jacó cozinhando um delicioso ensopado de lentilhas. O cheiro era irresistível, e a fome de Esaú dominava. Esaú implorou a Jacó por um pouco daquele ensopado. Jacó, vendo uma oportunidade, fez uma proposta inesperada. Ele daria a Esaú o ensopado em troca do direito de primogenitura. Esaú, movido pela fome e pela impulsividade, concordou sem pensar duas vezes. Ele jurou a Jacó que o direito de primogenitura agora pertencia a ele, selando um acordo que mudaria o curso de suas vidas. Esse ato de Esaú revelou sua falta de valorização pelo direito de primogenitura e pelas bênçãos que ele trazia. Para Jacó, no entanto, esse direito era algo valioso e digno de ser perseguido, mesmo que através de meios questionáveis. Mas a história não termina aí. Quando Isaque estava velho e quase cego, sentiu que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Ele chamou Esaú e pediu que ele caçasse e preparasse uma refeição especial, para que ele pudesse abençoá-lo formalmente antes de morrer. Rebeca, que favorecia Jacó, ouviu a conversa e planejou um engano audacioso. Ela instruiu Jacó a trazer 2 cabritos, dos quais ela preparou um prato saboroso como Isaque gostava. Ela vestiu Jacó com as roupas de Esaú e cobriu suas mãos e pescoço com peles de cabra, para imitar a pele peluda de Esaú. Jacó, disfarçado, levou a comida a seu pai e fingiu ser Esaú. Isaque, desconfiado por causa da voz, perguntou várias vezes se era realmente Esaú. Mas, ao tocar nas mãos peludas de Jacó e sentir o cheiro das roupas de Esaú, Isaque foi convencido. Ele comeu a refeição e, então, abençoou Jacó com uma bênção poderosa e irrevogável, destinada ao primogênito. Pouco depois, Esaú voltou e descobriu o engano. Ele ficou furioso e suplicou a seu pai por uma bênção, mas a bênção dada a Jacó não podia ser retirada. Esaú jurou vingança, e Jacó teve que fugir para salvar sua vida, indo para a casa de seu tio Labão. Essa parte da história de Jacó é cheia de drama e emoção. Ela nos mostra as complexidades das relações familiares e as consequências das ações impulsivas. Também revela como Jacó, apesar de seus métodos discutíveis, valorizava profundamente as bênçãos de Deus e estava disposto a fazer o que fosse necessário para garantir seu futuro. Fugindo da ira de Esaú, Jacó partiu para a casa de seus parentes em Harã, onde teve uma visão noturna na qual Deus confirmou a promessa feita a Abraão. Depois de enganar seu pai e roubar a bênção de Esaú, Jacó se viu em uma situação perigosa. Esaú, furioso e determinado a se vingar, planejava matar Jacó assim que o período de luto por seu pai terminasse. Rebeca, percebendo o perigo iminente, aconselhou Jacó a fugir para a casa de seu tio Labão, em Harã. Ela esperava que, com o tempo, a ira de Esaú diminuísse e Jacó pudesse voltar em segurança. Jacó partiu rapidamente, deixando para trás sua família e tudo o que conhecia. Enquanto caminhava sozinho pelo deserto, com pensamentos de medo e incerteza, ele se viu numa jornada que mudaria sua vida para sempre. Numa das noites, exausto e sem abrigo, ele deitou-se para dormir usando uma pedra como travesseiro. Foi nessa noite que Jacó teve uma visão extraordinária. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. No topo da escada, estava o próprio Senhor, que falou com Jacó,
confirmando a aliança feita com seu avô Abraão e seu pai Isaque. Deus disse: "E eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra." Essa promessa era uma renovação da aliança que Deus tinha feito com os antepassados de Jacó. Deus também assegurou a Jacó que ele estaria com ele, protegeria e traria de volta aquela terra. Essa visão não só fortaleceu Jacó para continuar sua jornada, mas também lhe deu um senso de propósito e confiança nas promessas de Deus. Ao acordar, Jacó estava maravilhado e com profundo senso de reverência. Ele disse: "E certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia." Ele chamou aquele lugar de Betel, que significa e casa de Deus, e fez um voto: "E se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus." Essa experiência transformadora deu a Jacó a certeza de que Deus estava com ele, independentemente das circunstâncias. Chegando à casa de seu tio Labão, ele estava fortalecido pela visão e pela promessa divina. A jornada de Jacó, que começou com medo e incerteza, agora tinha um novo propósito: cumprir o destino que Deus tinha para ele e sua descendência. Enquanto continuamos a história, veremos como Jacó enfrentará novos desafios, encontrará o amor e formará a base das 12 tribos de Israel, cumprindo assim a promessa divina e deixando um legado que ressoaria através das gerações. Quando Jacó chegou à terra de seus parentes em Harã, ele logo encontrou um poço onde os pastores locais traziam suas ovelhas para beber água. Enquanto esperava que a grande pedra que cobria o poço fosse removida, ele conheceu Raquel, a bela filha de seu tio Labão. Jacó, encantado por sua prima, ajudou a remover a pedra e ofereceu água ao rebanho de Raquel. Raquel levou Jacó para conhecer seu pai, Labão. Ao ouvir que Jacó era filho de sua irmã Rebeca, Labão o recebeu calorosamente em sua casa. Jacó começou a trabalhar para Labão, ajudando-o a cuidar de seus rebanhos. Depois de um mês, Labão perguntou a Jacó qual deveria ser seu salário. Jacó, apaixonado por Raquel, propôs trabalhar 7 anos em troca de se casar com ela. Labão concordou, e Jacó trabalhou fielmente por 7 anos, que pareceram apenas alguns dias devido ao seu amor por Raquel. Quando 7 anos terminaram, Jacó pediu a Labão que cumprisse sua parte do acordo. Labão organizou uma grande festa de casamento, mas, naquela noite, ele enganou Jacó, dando-lhe sua filha mais velha, Lia, em vez de Raquel. Na manhã seguinte, Jacó percebeu a troca e confrontou Labão, que justificou sua ação com a tradição local de casar a filha mais velha primeiro. Apesar do engano, Labão ofereceu a Jacó a chance de se casar também com Raquel, sob a condição de trabalhar mais 7 anos. Jacó concordou, e uma semana após se casar com Lia, ele se casou com Raquel, começando seu segundo período de 7 anos de trabalho para Labão. Enquanto trabalhava para Labão, Jacó formou uma grande família. Lia, sua primeira esposa, deu à luz 6 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, e uma filha chamada Diná. Raquel, que inicialmente era estéril, deu sua serva Bila a Jacó como esposa, e ela teve 2 filhos, Dan e Naftali. Lia, vendo que havia parado de ter filhos, deu sua serva Zilpa a Jacó, que teve mais 2 filhos, Gade e Asser. Finalmente, Deus ouviu as orações de Raquel e ela deu à luz José. Mais tarde, quando estavam de volta a Canaã, Raquel deu à luz Benjamim, mas infelizmente morreu durante o parto. Assim, Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os fundadores das 12 tribos de Israel, e uma filha. Seus anos de trabalho árduo e dedicação resultaram em uma família numerosa e uma aliança renovada com Deus. Esses eventos não apenas moldaram a vida de Jacó, mas também lançaram as bases para a história do povo de Israel, cumprindo a promessa divina feita a seus antepassados. A jornada de Jacó, com seus altos e baixos, é um testemunho da fé e perseverança diante das adversidades. Através de suas experiências, ele viu a fidelidade de Deus e a concretização das promessas divinas, demonstrando que, apesar dos desafios, as promessas de Deus sempre se cumprem. Após anos de trabalho para seu tio Labão, que frequentemente mudava os termos e tentava enganar Jacó, Deus ordenou a Jacó que retornasse para sua terra natal, Canaã.
Jacó decidiu partir secretamente, reunindo sua família e bens, e atravessou o rio Eufrates. Raquel, esposa de Jacó, levou consigo os ídolos domésticos de seu pai, Labão. Quando Labão soube da fuga, ele ficou furioso e perseguiu Jacó por 7 dias, alcançando nas montanhas de Gileade. Deus avisou Labão em um sonho para não agir contra Jacó. Labão confrontou Jacó, acusando-o de roubar os ídolos. Jacó, que não sabia dos ídolos, permitiu que Labão os procurasse, e Raquel escondeu-os com sucesso. Após um longo diálogo, Jacó explicou a Labão o quanto havia trabalhado e como Deus o havia abençoado. Labão, vendo a proteção divina sobre Jacó, sugeriu uma aliança para garantir a paz entre eles. Eles ergueram um monte de pedras como testemunho e fizeram um pacto de não se prejudicarem. Labão também pediu que Jacó tratasse bem suas filhas. Com a aliança firmada, Labão voltou para sua terra, e Jacó continuou sua jornada para Canaã, em paz e com a certeza de que Deus estava com ele. Esta aliança marcou o fim das dificuldades com Labão e iniciou um novo capítulo na vida de Jacó, enquanto ele se aproximava de sua terra prometida. Durante sua viagem de volta para Canaã, Jacó teve um encontro extraordinário e transformador que moldaria não apenas sua vida, mas também o futuro de seu povo. Após resolver as tensões com Labão, Jacó estava em direção à casa, ansioso para se reconciliar com seu irmão Esaú, de quem havia se afastado anos antes devido a conflitos e enganos. A noite estava calma quando Jacó chegou às margens do riacho Jaboque. Ele sabia que o encontro com Esaú seria um momento decisivo. Para se preparar, decidiu enviar suas esposas, filhos e bens à frente. Assim, ele ficou sozinho no acampamento, no meio da noite, com seus pensamentos turbulentos e o coração pesado de expectativa e apreensão. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Um homem misterioso apareceu e começou a lutar com Jacó. Esta luta não foi uma briga comum, mas uma batalha intensa e sobrenatural. O homem lutava com Jacó durante toda a noite, e apesar do cansaço e da dor, Jacó se manteve firme. Ele não estava disposto a desistir facilmente, e essa perseverança foi um reflexo de sua fé e determinação. Quando o dia começou a clarear, o homem viu que não poderia vencer Jacó e tocou a articulação da coxa de Jacó, deslocando-a com um toque que parecia quase divino. Mesmo assim, Jacó não soltou o homem. Ele continuou a lutar, mostrando uma resistência e uma fé inabaláveis. Com um grito de súplica, Jacó pediu uma bênção, e foi nesse momento que o homem revelou sua verdadeira identidade. Ele era uma manifestação divina, uma representação de Deus. O homem então deu a Jacó um novo nome, Israel. Esse nome não foi escolhido por acaso. Ele significa "e aquele que luta com Deus" e príncipe de Deus. O novo nome simbolizava a transformação espiritual e a vitória de Jacó em sua luta com Deus e com seus desafios pessoais. Ele não apenas prevaleceu em uma batalha física, mas também na espiritual e emocional. Quando a luta terminou, o homem abençoou Jacó e partiu, e Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, que significa "e a face de Deus", porque ele havia visto Deus face a face e ainda assim sobrevivido. Com o amanhecer, Jacó se levantou, marcado pela luta, mas com uma nova identidade e um espírito renovado. Esse encontro foi um ponto de virada na vida de Jacó. Ele agora carregava um novo nome e uma nova missão, preparado para enfrentar o próximo capítulo de sua vida com uma fé mais profunda e um propósito mais claro. Essa experiência foi um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias e desafiadoras, Deus está presente, e a perseverança e a fé podem transformar nossas vidas de maneiras inimagináveis. À medida que Jacó continuava sua jornada para Canaã, ele carregava consigo não apenas a marca física da luta, mas também o espírito e a força de um homem que havia lutado com Deus e prevalecido. A partir desse momento, a história de Jacó se entrelaçou com a história de Israel, e o nome Israel passou a representar uma nação e um legado de fé e perseverança. Após uma longa jornada, Jacó se estabeleceu no Egito, onde reencontrou seu filho José, com quem se reunirá após muitos anos de separação. José, agora um alto oficial no Egito, proporcionou a Jacó uma vida confortável na região de Gósen. Nos seus últimos dias, Jacó chamou seus filhos para abençoá-los e também a seus netos, Efraim e Manassés, elevando-os ao status de filhos, o que garantiu que fossem incluídos entre as 12 tribos de Israel. Jacó abençoou cada um de seus filhos, oferecendo orientações e profecias que moldariam o futuro de suas famílias.
Com a certeza de que a promessa de Deus a Abraão, Isaque e a ele próprio estava se cumprindo, Jacó faleceu em paz. Ele foi enterrado na tumba da família em Macela, perto de Hebrom, ao lado de seus pais e esposa, Lia. O funeral de Jacó foi um evento significativo, respeitado tanto pelos egípcios quanto pelos membros de sua família. O legado de Jacó, agora conhecido como Israel, continuou através de suas 12 tribos, formando a base da nação de Israel e perpetuando a aliança de Deus com sua família. Se você gostou desse vídeo, clica na playlist que está na sua tela para conhecer mais sobre a história da família de Davi. Até a próxima história!